Hoje foi um jogo que, assim, ficou claro pra mim, eu acho que pra todo mundo, como qualidade técnica, qualidade individual ainda é muito importante no futebol e ainda faz total diferença. O jogo de hoje, Botafogo e Corinthians, 1-1, foi um jogo de dois tempos completamente distintos, dois tempos completamente diferentes, dois tempos que, no primeiro deles, foi total dominância de um time e no segundo foi uma total dominância do adversário, do outro time. E assim, falando do nosso lado, que é o que importa, Yuri, Memphis, Carrilho, os melhores jogadores, o Garro quando ele voltar, quando esses caras voltarem, a gente retorna àquele mesmo papo que a gente tinha ano passado, com umas duas ou três peças para compor defesa, para compor lateral, para compor ali uma ou outra posição. A gente tem um time muito bom, a gente tem um time que dá para brigar por coisas maiores. Precisa dessas peças de reposição, precisa de um zagueiro, precisa de um lateral. E aí a gente começa a brigar por coisas ainda maiores. Porque hoje o Corinthians fez um primeiro tempo horrível e quando tem as substituições, quando entra mais qualidade, quando entra jogadores melhores, o time muda totalmente, o time domina e o Corinthians poderia ter vencido o jogo. Se o Corinthians tivesse caprichado na finalização, no último passe para finalização, se o Corinthians tivesse tido mais atenção no detalhe, teria vindo do Rio de Janeiro com a vitória hoje, porque assim, sofreu no primeiro tempo? Sofreu muito. Mas no segundo tempo, mudou o jogo, mudou a postura e poderia ter vencido um bom time do Botafogo hoje no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho do que foi a partida, vamos falar um pouquinho do que aconteceu nesses últimos dias na parte administrativa do Corinthians. Vamos falar tudo isso aqui hoje no canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz, é um prazerzaço ter vocês aqui. Eu quero pedir já de antemão para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, ativarem o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar os comentários aqui no canal do Torcedor Corintiano. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do que foi o jogo. E o jogo foi uma escalação inicial bizarra, nada a ver com nada. O Dorival, nessa pegada de poupar, de ir trabalhando com carga, ai, tem que fazer controle de carga. Ele entrou com um time hoje totalmente desconfigurado, um time que não tem a mínima condição de jogar junto, não tem a mínima condição de jogar junto. Um time que não tinha meio campo, não tinha ataque, não tinha defesa e ficou os 45 minutos iniciais sofrendo golpes e mais golpes do Botafogo. Mas foi uma saraivada de golpes que a gente tomou hoje no primeiro tempo. E 1-0, ele parecia que ele já estava maduro com 5 minutos do primeiro tempo. Com 10 já estava tipo assim, mano, que milagre é esse? Com 15 já estava assim, misericórdia. E aí depois o gol saiu, mas assim, era para ter saído muito antes. Porque o Botafogo dominava, o Botafogo sufocava, o Botafogo agredia e o Corinthians não conseguia ter a bola para descansar o time, para respirar. O Corinthians não conseguia tocar 5 passes. A bola chegava no pé de qualquer corintiano e ela queimava. E por que disso? Muito pela escalação que entrou em campo hoje. O Corinthians foi a campo com Hugo, Léo horrível, Maná, que não tem condição de ser jogador de futebol, Choca, Kaká e Angileri. Meio de campo, Ranielli, Charles, que não tem condição de ser jogador, e o Bahia, garoto que estava jogando na Copa São Paulo e que sentiu a pressão. Pelo que foi o jogo, não tinha como não sentir. E para completar, Carrilho, Thales e Romero. Como um time desse, gente, eu pergunto para vocês, como que um time desse vai aguentar jogar contra um bom time do Botafogo lá no Rio de Janeiro? A resposta é simples, não aguentou. Foi dominado, foi massacrado, foi exposto e só não tomou mais gols porque o time do Botafogo atacou muito mal, porque o time do Botafogo não acertou as finalizações e porque, mano, talvez um milagre tenha acontecido, velho. 1-0 ficou excelente pro Corinthians, porque deixou a gente vivo no jogo. E assim, no primeiro tempo eu ouvi muito os repórteres falando: o Dorival não tá contente com o time, o Dorival não tá contente com o que tá vendo em campo.
Porra, Dorival, você tá de sacanagem comigo. Se você que treinou esse time, se você que pensou na escalação, se você que pensou na formação, se você que pensou no esquema tático do time, não estava feliz com esse desempenho, imagina eu, imagina a minha irmã que tava vendo o jogo, imagina os 30 e poucos milhões de torcedores do Corinthians que estavam assistindo essa partida. Qual que você acha que era a nossa reação? Quando a gente via o Botafogo atacando, 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 o Corinthians pegava a bola, trocava um, dois, perdia a bola. Um, às vezes quebrava, perdia a bola. Não conseguia nem dar um. Quando pegava a bola, ia dar o primeiro passe, já perdia. Imagina. E tava claro, precisa mexer no time. E aí, pro intervalo, o Dorival vira e fala assim: entendi. Eu tenho Memphis, eu tenho Bidon, eu tenho Mateuzinho e eu tenho o Yuri. Ainda tinha o Bidu, que são 5 caras que ou são titulares ou podem ser titulares. O que ele faz? Mano, vou ter que botar esses caras. Se eu tava querendo poupar, porque não é possível. Você ir com o time que ele foi no primeiro tempo pro Rio de Janeiro, é você ir já aceitando a derrota. Aquele time não vai ganhar do Botafogo nunca. Eu duvido que aquele time ganhe do Botafogo aqui. Imagina lá no Rio de Janeiro. Mas ele foi com esse time. E aí no intervalo ele entende que não dá e ele mexe na equipe. Mas precisava ter mexido antes de se bobear. Porque o Romero não tocou na bola, o Thales não consegue, o Léo Maná não é jogador, o Charles não é jogador, o Bahia, como eu já disse, estava sobrecarregado naquele meio de campo, o Carrilho não conseguia ajudar, o Ranielli estava sobrecarregado na marcação, a defesa estava toda hora, o Choca, o Kaká, o Angileri tendo que cortar tudo, porque era um massacre. E quando ele muda, tirando Maná, Bahia, Romero e... Maná, Bahia, Romero... Ele tirou mais um cara. Maná, Bahia, Romero e o Charles. Aí ele muda o time. Porque aí ele traz o Yuri Alberto voltando de lesão, ele coloca o Memphis, ele coloca o Bidon e ele coloca o Mateuzinho. E aí o segundo tempo do Corinthians é um segundo tempo bom. Um segundo tempo muito bom. O Corinthians melhora, o Corinthians domina, o Corinthians cria várias e várias chances. No primeiro tempo, por exemplo, o Corinthians teve uma chance clara de gol que foi com o Bahia, numa jogada a única do Corinthians, que o Angileri chega na linha de fundo, toca pro meio, e o Bahia, ao invés de chegar batendo de primeira, ele domina e quando bate ele perde. No segundo tempo, muito pelo contrário, o Corinthians teve várias chances. Teve uma com o Memphis, numa bobeira do goleiro deles, pressionado pelo Yuri, que o Memphis recua pro goleiro, uma bola pra ele dominar e bater, ou bater de esquerda mais forte, ele recua pro goleiro. Tem uma bola que é um lançamento pro Yuri, que ele sai cara a cara com o goleiro e bate de esquerda para fora. Tem uma bola no final do jogo, quando o Corinthians já tinha buscado empate, que era o Carrilho ter tido um pouquinho mais de capricho no passe pro Memphis, que a gente teria a chance de ter virado o jogo, e o Carrilho perde. Então, foram essas chances não aproveitadas que custaram a vitória pro Corinthians. Porque na bola bem aproveitada, o Corinthians buscou o empate com o gol do Memphis. Uma bola na área, que sobra pro Bidu, o Bidu ajeita pro meio da área e o Memphis bate pro gol para fazer justiça ao que vinha sendo o segundo tempo. Quando coloca bons jogadores, o Corinthians começa a jogar, começa a pressionar, começa a criar perigo, começa a criar problemas para a equipe do Botafogo, que sentiu a pressão que o Corinthians colocou. Então é por isso que no começo do vídeo eu falei, qualidade técnica ainda resolve jogo. O Corinthians hoje estava com um sistema muito ruim, mas tinha qualidade técnica no segundo tempo. Teve um Ranielli mordendo e atacando muito bem no segundo tempo. Teve um Carrilho mais participativo. Teve todos os jogadores que entraram muito bem. Teve uma ousadia do Dorival hoje em colocar o Matheus Bidu mais avançado no lugar do Thales Magno. Algo para ele pensar. De talvez jogar Angileri e Bidu. O Bidu sendo um ponta. Por que não? Teve a volta do Yuri, que mesmo perdendo um gol que o Yuri perdeu, já é outra qualidade. Já dá mais liga com o Memphis. E eu ouso a falar, se o Garro tivesse em campo hoje, a chance da gente vencer essa partida era muito grande. Porque o Corinthians fez um excelente segundo tempo. Um excelente segundo tempo. Um primeiro tempo nota 2. Um segundo tempo nota 8. Se finaliza as jogadas melhor, dava para ter vencido essa partida.
A gente termina a rodada na 8ª posição, mas com um problema. O Corinthians tem jogos a mais do que equipes que estão abaixo dele e equipes que estão a 1, 2, 3 pontos do Corinthians. Então, quando tudo se igualar, dificilmente o Corinthians vai estar na parte de cima da tabela. Mas voltar do Rio de Janeiro contra o Botafogo, o atual campeão, um time muito bom, é um baita resultado. Se o Corinthians conseguir somar os pontos dentro de casa e fizer um pontinho fora, um empate aqui, um empate ali, dá pra ter um campeonato tranquilo. E com esse time titular, dá pra melhorar, gente. Dá pra melhorar de verdade. Os destaques positivos do jogo, Ranieri, que fez uma partidaça pra mim, Memphis, que entrou e fez o gol, e eu não queria, mas eu coloco a ousadia e a inteligência do Dorival pra entender que com aquele time que ele entrou, as coisas não dariam certo. A gente tem que criticar o treinador quando ele começa o jogo errado, mas a gente tem que elogiar quando ele muda as coisas e entende o que precisa ser feito. Eu queria falar rapidamente do protesto que teve da Gaviões, acho que foi na quinta-feira, no Parque São Jorge. Assim, um protesto necessário, um protesto útil, um protesto que tinha que ter acontecido, mas um protesto que não só da Gaviões, não só das organizadas, mas nosso, tem que continuar acontecendo nas redes sociais. Não pode ser aceito que o atual presidente do Corinthians, mesmo que esteja afastado, seja réu de um caso onde ele está sendo acusado de roubar o Corinthians. Não pode, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar que ex-presidentes, o seu Duílio e o seu Andrés, tenha sido vazado uso do cartão corporativo do clube para itens pessoais. E não importa se foi R$1, se foi R$5, se foi 10 mil, se foi 100 mil ou se foi 1 milhão. Isso não pode ser aceito. Esses caras têm que ser expulsos e banidos do clube. É um absurdo que o Cori tenha votado da maneira que votou pro caso do André Sanches. Sendo o André Sanches um cara que virou e falou: realmente eu usei o cartão para isso. Mas foi só esse valor, eu vou ressarcir. Meu irmão, quando ele falou isso, o Cori como um todo tinha que ter votado, mas quem votou a favor de André Sanches nesse momento? Para que não fosse dado andamento no pedido de expulsão dele do quadro de sócios? A sua patota, o seu grupo, a sua turma, a mesma turma que domina o clube. Então assim, os protestos têm que ter feito? Tem que ser feito. As coisas têm que mudarem? Tem que mudar. Eu acredito nesse processo associativo do clube? Não. Mas se é ele que tem que estar lá, as coisas têm que mudar, rapaziada. O estatuto tem que mudar e ele só vai mudar com a nossa pressão. Presidente entrou, é bandido, é ladrão, tem que ser preso e a gente tem que pressionar. O torcedor não pode ter presidente de estimação, porque o mais importante é o Corinthians. Então assim, o protesto foi bom, foi bacana? Sim, mas ele tem que continuar existindo. Não só deles, como da gente. Indo na arena, indo nas redes sociais, cobrando, exigindo, reclamando, porque só assim pra gente fazer o Corinthians andar. A gente já percebeu que não importa se é renovação e transparência, não importa se é oposição, os caras estão lá pra roubarem o Corinthians. Literalmente roubarem o Corinthians. E se a gente não fizer algo, o buraco vai ser gigantesco e daqui a pouco não vai dar mais pra sair. O que eu vi hoje do primeiro tempo do Corinthians é algo que, se nós não mudarmos o clube, será uma realidade do Corinthians. Um primeiro tempo com um time horrível, um time que sofre e um time que parece uma pequena equipe da Venezuela vindo jogar uma Libertadores ou uma Sul-Americana sendo engolido por uma equipe de maior orçamento. É isso, rapaziada. Agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui. Um forte abraço e vai, Corinthians!